Regi. Oi, tô pegando você falar do cachorrinho, aquele doente, morreu, é? O Indy se foi. Oi, Mosca, Alan, tudo bem? O Indy se foi, Regi. A realidade é que eu estava indo para o interior porque eu queria buscá-lo. Eu sei que ele não estava legal, ele não estava caminhando muito. Isso é horrível para um cachorro. Mas eu queria trazê-lo para cá, para minha casa nova. Ele não conheceu a casa nova. Putz. E o Fefo falava para mim assim, meu pai, é egoísmo da sua parte, pai. Ele está sofrendo demais, tal. E eu entendi o lado dele, entendeu? Então, é, foi doído demais, assim, porque aí o Fefo falou, pai, deixa que eu fico com ele. Aí eu falei, não, cara, tamo junto, vamos junto. Então, quando você vê o último suspiro do cachorro, é de cortar o pulso, né? Então, mas enfim, ele tava sofrendo demais, Regi. Você lembra? Você chegou a conhecer o Indy? O Indy foi aquele que com 3 anos de idade a gente chegou uma vez na casa, no interior, e ele não andava. E aí, como assim que não andava, cara? E aí, vai buscar, as câmeras todas desapareceram, e aí ficou assim, né? A gente fez uma operação, ele ficou joia. A gente fez uma operação agora mais uns 3, 4 anos atrás. Ele voltou a se erguer de novo, mas aí o setup dele era totalmente de oval, Regi, com Aham. a traseira baixa, assim. Então ele não conseguiu, ele sofria demais. Ô, Rubinho, eu passei por isso algumas vezes. Inclusive um deles, que era um Bernese grande, que estava assim, as pernas de trás ele não mexiam. Imagina, ele usava uma rodinha, um carrinho, uma rodinha, né? Uhum. E, e agora, 3 meses atrás, passei por isso com a Tina, aquela cockerzinha, né? A Tina Turner. Tina Turner. É muito doído, mas é muito, é muito. E eu ouço muita gente falar, eu não quero mais esse sofrimento. Depois, não, Não. estão perguntando, não é só displasia, não. O cachorro, o Golden, ele tem displasia, né? É uma coisa meio normal e outros cachorros também têm, tal. Mas ele tinha, a coluna dele mesmo sofreu uma pancada que a gente não sabe o que aconteceu. Então, ela foi refeita, mas aí com a displasia ficava indo para cima e para baixo. Mas aí eu tenho o Skip ainda não veio para cá porque aqui tá uma bagunça geral. Eu até mudei de lugar aqui, coloquei um capacetinho aqui para parecer que eu tô bruto aqui, Regi, mas você não tem noção, tô acampado. Eu acabei de chegar da Argentina. Acabei de pisar aqui. Cheguei em Guarulhos, eram 3h15. Putz. Então, para chegar aqui, correria e tal. Então, é, eu assisti a corrida, logicamente, para a gente poder falar, mas é Uhum. isso aqui. Aqui não tem nem. Não temos nem televisão, Regi. Não tenho vergonha, não. Aqui, ó. Dá uma olhada, não tem. Não tem. Então é Caramba. isso, ó. Quem pensa que, ó, né, carro de corrida, glamour, você sentiu que não tem nem televisão aqui, irmão. Não dá nem para colocar porque não ficou pronto ainda os móveis. Bom, vamos lá. O que você achou? Foi boa, né? Foi legal, né? Foi legal e é que assim, começa assim um tom de não, coloquei mesmo para passar, tal. Esse tipo de coisa eu sou mais tranquilinho. Foi uma belíssima ultrapassagem. Foi uma corrida onde foi inteligente da parte dos dois, tanto é que no pódio o próprio Verstappen, você vê, estava brincando com o Leclerc, estava tranquilo, em paz com o fato dele ter chegado em segundo. Teve sim um momento da corrida que eles não lutaram, né? Que o Verstappen não fechou, porque ele sabia que ele perderia mais tempo para o terceiro. Então, foi inteligentíssimo não fechar o Leclerc, porque era impossível mantê-lo atrás. E se ficasse lutando, ia perder a posição e o Sainz ainda ia pegá-lo. Então, para ele, não valia a pena lutar naquele momento. Legal. Qual foi o lance que mais te chamou a atenção na corrida? Aqui o Leclerc e o Verstappen dessa vez fizeram pit stop descasados, exceto no último, né? Que aí a É, Ferrari
acertou, fez juntinho, mas inclusive ela estava aí foi a Red Bull que seguiu. Mas por estar assim descasados, eles se encontraram 3 vezes na pista, ou seja, o Leclerc passou o Verstappen 3 vezes. É. O ritmo era muito melhor da Ferrari. Isso me leva a crer que no sábado, na sprint, o Verstappen só disparou exatamente por causa da briga interna do Sainz e do Leclerc, não é? Então, tem um pouco isso. Eu não acredito que eles ficaram levantando o pé para não mostrar, porque ponto é ponto. Apesar de que é muito menos ponto na sprint do que na oficial, mas é, eu não sei. Às vezes tem um pouquinho na manga ali que eles não querem mostrar. Eu não tive tempo de analisar se houve uma mudança de temperatura, Regi. Teve mudança de um dia para o outro, você sabe? Puta, insignificante. Então não muda, porque às vezes tem carro que anda melhor no frio, tem carros que andam melhor no calor, né? Então, com certeza, mas não deve ter sido isso. Não. Agora, mesmo com a briga com o Sainz e com tudo, parece que a Ferrari deu uma acordada no domingo que não era de se esperar, né? Então, ó, estão falando aqui que choveu à noite. Chover, para vocês terem uma ideia, a chuva, se tiver, vamos supor que é uma pista de kart e tem indoor e chove e o indoor anda, ela limpa toda a borracha, porque tem um carro passando. Se chove e tem só o safety car andando, dá uma mudadinha. Se só chove, é a mesma mudadinha. Então, o cara que tem alguma dúvida de pneu mole para pneu médio, por exemplo, se chove, ele começa com médio, porque o mole vai se perder mais rápido, porque não tem trilho. Então dá aquela escapada de frente, dá uma danadinha a mais ali no pneu. Então, com certeza é por aí. Eu não sabia que tinha chovido à noite. Eu vi que é uma informação aqui, eu, na verdade não sabia. Até Na verdade é assim, a Regi, Mariana não comentou isso também. eu não sei se você é assim ou não, mas eu olho para o comentário dos nossos amigos que estão aqui seguindo, porque eu É. gosto da participação, mas eu não falo logo na primeira. Tem que ter uns dois, três que falam que chove. Aí a gente emenda, porque eu também não sei, né? A gente pode estar falando uma coisa. Aliás, ó, vocês não me façam isso, hein, de pegar dois ou três amigos e colocar a informação que é errada. Não faz isso, não, pelo amor de Deus. É. Ó, aqui, ó, o cara falando aqui que a F2 foi com chuva. Eu assisti a F2, mas, É. isso não queria dizer que não significava que choveu à noite. Aliás, era para chover o dia inteiro no domingo. A chance era de 70%. Entendi. Aliás, como foi, Regi? Eu confesso que eu fui para um lugar que eu não conhecia. Então, é do lado de Mendonça que eu já tinha, oi, Léo, eu já tinha ido, né? Que eu fui lá conhecer a vinícola, tudo, mas San Juan eu não conhecia. Mas é longe, pensa num lugar longe. É assim, não tem, você espera 4 horas, depois pega um avião e vai para o outro lado. Então eu não tive tempo, porque eu estava sempre no carro. Era uma corrida em dupla, né? Que a gente correu de Toyota, mas eu não consegui ver. Como foi a Fórmula 2? Bom, Fórmula 2, nós tivemos um grande resultado do Enzo, né? É. Ele cruzou a linha em quarto. Ele deu uma entrevista para a Mariana que ele estava esperando a desclassificação de um para ele passar a terceiro, mas foram desclassificados dois. Olha lá. Então ele fez um segundo lugar, ele é quinto no campeonato com aquela Charrus lá, que a gente sabe que é uma equipe bem fraca. O Drogovic e o Pourchaire. O Pourchaire é o grande rival, mas os dois não marcaram. Então a diferença continua praticamente a mesma. Diminuiu um Tá. pouquinho no sábado, mas é uma diferença tranquila ainda. Agora não é nem o Pourchaire mais o vice. É o perigoso, até porque é o Sargent, o americano, que venceu e está em segundo no campeonato. Mas E ele o, vai e fazer o, o aqui. Drugo não marcou porque não tinha um ritmo bom ou não marcou porque quebrou?
Bom, eu peguei do meio para o fim, né? Tá. Mas quando eu peguei ele já estava lá atrás. E aí o Pourchaire também, os dois andaram lá atrás. Então não posso dizer para você se foi Ah, olha o lá, estão ritmo. falando que o Drew na segurança foi de slick na chuva. Ah, Não, ah, largou com pneu de chuva. Não, ele largou com chuva e aí a pista deve ter secado. Então acho que foi isso. então Beleza. tá. E o francês também? Ah, provavelmente. Ou Ah, esse rodou tal, mas os nossos amigos universitários estão respondendo para a gente aqui É, que ele errou a estão falando. estratégia, estão dizendo aqui, mas que ele estava lento mesmo, né? Tá, entendi. Bom, Vamos lá. Na o Fórmula 3, o Sainz Caio, o Caio ah, fez um segundo lugar também. Foi o foi para o melhor pódio, resultado né? dele. Foi Eu para o vi pódio. Segunda. uma postagem do Caio que ele estava no pódio. Eu também não consegui ver. Peço perdão. Essas corridas Foi muito cedo, né? E você que ia correr. Não, eu até acordei 4 horas da manhã para ver o Dudu, mas às vezes não tinha jeito, eu tinha que estar muito focado para fazer isso. Então, um é 4, 5, 6. Aí quando eu vou andar eu às 9, estou dormindo no carro. Então, eu acordei às 4 para ver o Dudu, mas foi só. O Dudu não marcou ponto, né? Não, Dudu não. Dudu sofreu de novo com o ritmo. ah, a equipe parecia bem, ele gostou bastante da pista, mas ele parecia não estava, largou em 22º, chegou em 18º, então não estava bem não tava. O Bortoleto foi bem, né? O Gabriel, né? O Gabriel deu pódio É. na segunda prova, então foi Eu bem vi sim. pelo Instagram dele, até cumprimentei e tal. É, Alguém perguntou aqui, bom, vocês ficou em terceiro, eu sei, do Bortoleto. Aqui perguntando se o Drogovic venceu o campeonato, se a gente acha que tem lugar na Fórmula 1. Não é obrigatório, mas nós vamos falar disso já já, porque tem tanta gente perguntando do Mick, que vamos lá falar já do Mick, que bacana, cara, bacana. bacana, bacana, o menino, assim, Regi, eu confesso que o ano passado eu cheguei super assim. Eu cheguei para conversar com ele, eu te contei já, né? Eu cheguei para o Contou. Mick e falei assim: Mick, eu sou o Rubens, eu fui companheiro do seu pai. Ele olhou para mim com uma cara assim e falou assim: Você acha que eu não sei? Tipo, sabe assim, eu cheguei super na humildade, porque às vezes vai saber. Não, É. né? A própria, a própria esposa do Michael chegou para mim e ela conta uma história que ela tem um quadro que ela deu para o Michael uma vez, em 2000 e pouco, e que era um quadro que era lindo, lindo. E o Michael falou assim: É lindo o quadro, muito obrigado, mas é o Rubens, não sou eu. Então, aí, Na época que aí vocês tinham o capacete igual, inclusive, né? isso, aí ela falou que ela gostaria, inclusive, de me dar esse quadro. É. Então, a Corina foi super simpática, mas eu nunca falei muito com o Mickey. Então, eu o vejo muito humilde, eu o vejo super tranquilo. Eu não sei como é trabalhar com ele, mas eu vejo ele super tranquilo de humildade. Parece que ele pega os problemas que, se é um erro dele, ele pega. Eu gosto da forma como ele trabalha. Confesso que ele não tinha companheiro bom até o ano passado, então a gente não tinha uma comparação. Este ano estava osso para ele, porque ele não estava indo bem. E essa corrida que marcou ponto parece que foi exatamente igual ao Sainz. Tirou um elefante das costas dele, porque ele estava performante essa corrida. Na corrida sprint, eu vou te falar, é verdade que ele estava dando buzina. E quando ele fala assim, fala para o cara tirar o pé para me dar o 1 segundo para ele abrir a asa, era verdade. Porque você viu que no dia seguinte ele foi e mandou ver mesmo, passou de passagem, né? É. Então, andou muito bem, andou como gente grande. É uma pista que lhe favoreceu. É uma pista que o paizão não andava tão bem. Então, muito Não, bom.
Não, o pai sempre andava bem, né? Eu tô É, brincando só porque era uma pista que eu gostava muito, assim, sempre favoreceu muito o meu estilo. Então, foi muito legal, muito legal. E le- vou falar, legal que uma Haas que começa bem e continua bem, é legal de ver, porque a gente não esperava, né? O pessoal sem dinheiro começa a ir por água abaixo ali no meio do caminho. tá bem mesmo. E é gozado, você estava falando do Magnussen, claro que tem muito mais experiência, tem largado na frente do Schumacher, do Mick, constantemente. São 9-2 em posição de largada em 11 corridas. Mas o Mick, essas são duas corridas seguidas, né, cara? Ele chegou em oitavo na Inglaterra, disputando posição com o Verstappen, disputando É, posição, valia é verdade. posição, né? E, aliás, foi colocado para fora da pista. Foi. E disputou posição com Hamilton, né? E agora chegou em sexto, e disputou posição com Alonso. Então, É, veja só, três caras, provavelmente, dois que foram ídolos deles, com certeza, embora adversários do pai. E um sim. que hoje ele deve admirar demais, que é o Verstappen, né? Eu acho que sim, né? Eu não sei. Na época a gente sabia na cara quando o cara admirava ou não, né? Reunião de piloto. Reunião de piloto, você via que o cara chegava, queria sentar meio perto, batia um papo, não batia, mas ficava meio perto, assim, sabe? É. Queria. Hoje, como eu não estou por lá, eu não sei te falar, mas com certeza ele deve ter uma relação ali Ah, com os alemães ou com o claro. próprio Verstappen. Então, É. muito legal, Regi. Eu fiquei muito feliz de ver a melhora dessa, dessa Haas. Aí você fala assim, já virou a chave? Ele está pronto para o próximo passo? Gente, isso é muito longe. Isso é muito longe, porque, como eu já falei para vocês, na Fórmula 1 você é tão bom quanto a sua última corrida. E o que, que significa isso? Se você ganha sei lá, ganha não, mas vamos supor que ele chegou em quarto com a Haas, e aí uma equipe de ponta dá uma chance para ele. Quando ele senta na equipe de ponta, a pressão também já é maior. Então a cabeça ela entra em jogo, não é simplesmente o guiar, entendeu? Então, com Aconteceu, certeza, aconteceu com o Pérez na McLaren, lembra? com certeza, com certeza. Então, Ficou um ano e os caras mandaram ele passear. foi, foi. E quase não ficou nem o ano, para te falar a verdade. Aqui acho que era um contrato bem ferrenho, porque não tinha o que fazer, mas com certeza. E, gente, não dá muito para a gente falar. Uns viram a chave, outros acordam, outros. Não é assim. O cara ou tá sempre bem ou tem uma fase ruim. O Hamilton, há pouquíssimo tempo atrás, a gente estava falando que não, já era, já não sei o que e tal, e de repente 3 pódios seguidos. Então, é verdade que na Áustria o carro não era tão competitivo como era Silverstone, mas mesmo assim mandou ver. E vinha numa volta de classificação forte, né, Regi? E depois ele ficou correndo o tempo inteiro contra a própria Haas. É. Então Me, ele teve que acelerar mais na parte que passou. me fala uma coisa, você viu, acho que sim, né? Muito menos efeito golfinho na Mercedes, né? Muito menos. Muito E a menos. pista é ondulada, não é como o Silverstone. Não é ondulada, mas é um sobe e desce, não é uma pista cheia de bumps. Ela É. tem bump indo para a última curva, inclusive precisa ver, porque assim, quando a Mercedes, o Hamilton saiu na segunda para a esquerda e o Russell saiu na baixada da última curva. São duas curvas que não são de bump, mas são com pressão aerodinâmica a full, entendeu? Então, eu fiquei impressionadíssimo de ver que a penúltima curva, aquela de alta, eles faziam em sétima marcha. Na minha época, era tipo quinta aqui na classificação, entendeu? Então, sétima marcha é muito rápido. E aí precisa ver se aquela saída de traseira é porque o carro está muito baixo. Lembra que eu te falei que a Mercedes me falou que eles não conseguem amolecer mais a suspensão. Já está tudo de mais mole. Agora tem que fazer um projeto novo de suspensão para tentar chegar
amolecer essa suspensão. Então, eu não sei se aquilo é estolar. O que é estolar? É o carro perder eficiência aerodinâmica. Quando você que já teve num avião, assim, vai falar, né, Rubinho gosta de emoção. Eu não gosto dessas coisas, não. Quando o avião tá lá e tem aquele salto assim, é quando, às vezes, ele estola, ele perde eficiência aerodinâmica pelo vento, por tudo aquilo que acontece, turbulência e tal. Na Fórmula 1, ela pode acontecer porque é o contrário, o carro é jogado para baixo, né? E aí dá aquele revesgueio para o lado. Mas você acha que ela resolveu, em boa parte, o problema, a Mercedes? Então, a gente vai realmente ver isso quando a gente chegar naquelas pistas bumps mesmo, cheia de ondulação. Quais são as próximas para a gente falar? Não, a próxima é uma lisíssima, que ela deve andar bem, que é Paul Ricard. Ah, verdade. Lisa, 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 muito lisa. Depois é Hungria. Obrigado pela tradução. Estolar é perder sustentação. É exatamente isso. Esse é o termo, né, de avião mesmo, né? Perder sustentação. E o carro de Fórmula 1 também perde sustentação, porque estolar é uma palavra muito usada, né? Quando lá atrás a gente fazia a asa CD, que ninguém imaginava, você começava a fazer e ele estolava, o carro andava um monte na reta. Só precisava saber quando plugava de novo, porque não tinha botãozinho. Então, mas é isso aí, obrigado. Mas, enfim, ela tende a continuar melhorando, a Mercedes? Com certeza, Regi. Eles já descobriram o caminho, tem uma luz no fundo do túnel, com certeza. Toto Wolff falou antes que ele já está contando com uma vitória, pelo menos esse ano. Então, eu também acho que não é arrogante falar isso, não. Eu diria que é possível. Então, se for muito para o final do ano, aí a gente tem que ver se carrega para o ano seguinte. Mas eu diria que é possível sim, Regi. Eu apostaria até que é possível. Tá. O Rubinho, bom, o Sainz, ele sair do carro, tudo bem, o carro estava em movimento, descendo, né? Eu não Uhum. sei se ele pensou em ele mesmo não desequilibrar ou se ele pensou, raciocinou, pô, esse carro vai parar no meio da pista, né? Eu não sei no que ele pensou, mas enfim, teve uma hora que ele tinha que pular fora de qualquer jeito. Você lembra que ele pediu um calço, né, Sim. pro bombeiro lá? Então, a realidade, Regi, é que ele foi muito camarada em ver aquela pista. Quando quebrou o motor, ele viu aquela lateral e foi para lá para que a prova não fosse interrompida ou alguma coisa assim. Então, mas depois que você vê fogo, não tem, né? Não tem muito o que fazer. A gente é preparado, tem uma regra que você tem que sair do carro em 5 segundos e colocar o volante em 5 segundos. Agora, com fogo, meu amigo, você vai levar o volante para casa, não tem nem o que fazer. Então, e o bandeirinha estava ali tentando segurar o carro, né? Então, no Eu acho que momento, tinha que ter entrado mais fiscais na pista e segurar o carro na mão. Eu acho isso. E, pois é. Rubinho, é, ainda sobre o Sainz, o que eu ia dizer? Ah, pô, cara, na hora do estouro, um pouquinho antes do fogo, cara, você vê na carenagem do motor, pá, pá, pular coisa lá dentro. O famoso termo voou biela, né, que a gente usa no automobilismo. Então, pipocou, é o que fala, né? Ah, pipocou, não tem. Ali, Regi, o cara sente que alguma coisa tá indo pro brejo, não tem jeito. Você começa a. Ou é cheiro, ou é barulho, ou é na potência. O cara vai botar. Às vezes você vai botar a potência, você sente que ele está amarrado. Então, normalmente hoje, com todos os dispositivos, o cara lá na telemetria já dá desbielou, abriu o bico, o pessoal tá. Esses são todos termos de automobilismo mesmo, não tem nem o que falar. Para o amigo, Agora, pro amigo que comentou aqui, segurar o carro pegando fogo, queria que você soubesse o seguinte: 4 bombeiros, 2 de cada lado, segurariam na roda, que estava só deslizando o carro, segurariam no pneu, né? é,
Então, mas é por aí mesmo. Tem um monte de coisa que pode acontecer que o piloto começa a ter conhecimento. E aí, quando a fumaça sai e aquilo que a gente vê na televisão, a potência para na hora. Então, para você que já sofreu de, sei lá, pane seca, tá lá, brrr, para assim, esse aí é a sensação que um cara de Fórmula 1 tem. Eu tento sempre mostrar para vocês a sensação que é, porque às vezes a gente não imagina, né? Você lembra, Regi, quando eu dei 11 passos de um lado para o outro de Mônaco, para mostrar a largura que é da pista, para a pessoa ter ideia, porque ela né, às vezes ela acha, pô, por que não tem ultrapassagem? Só dá 11 passos de um lado para o outro para você ver, é muito, muito estreita mesmo. Então eu fico tentando mostrar um pouquinho do que é a vida, assim, a realidade de um cara de Fórmula 1. Bom, Leclerc voltou a ser vice-líder, né? E ele não vencia havia 3 meses. Quer dizer, isso é também tirar um baita do elefante das costas, né? Com isso, a diferença a favor do Verstappen, que já foi de 49, caiu para 38. É. Eu não vou nem perguntar se ele está na briga, porque tá, lógico, ele Ah, tem 11 corridas, né? Mas a Ferrari, assim, se encaixou para o que vem pela frente. então, eles são muito rápidos, apesar que a Red Bull também é, né? A Mercedes estava sofrendo um pouco com velocidade na reta, tanto é que a gente viu o Russell, o problema do Russell na largada, ele fez um drag race ali com o Sainz e a Ferrari foi embora, os dois com asa fechada. Então, essa prova agora de Paul Ricard, com certeza, são dois ótimos carros, mas eu apostaria novamente numa Ferrari largando, se tudo funcionar, né, sem quebra, sem troca de câmbio, motor, esse monte de coisa, com certeza a Ferrari tem chance de largar na pole. A não ser que Red Bull continue evoluindo ainda mais e traga coisas novas. Um amigo fala aqui, pô, mas aí se o carro explode. Bom, primeiro, não explode. Segundo, pô, se o Sainz está lá dentro ainda, está demorando para sair, ele está sabendo que explodir não explode, né? Bom, vamos lá. Por que a Red Bull não tinha o mesmo ritmo no domingo? Então, é difícil. Assim, primeiro a gente tem que entender que foram 23 voltas, se eu não me engano, né? A primeira, De a corrida eram 24 e sprint. passaram para 23. Então, as 23 voltas, você tem que fazer funcionar o pneu. Então, você pode parar para mudar, mas ninguém vai parar. Então, você fica naquela situação que você tem que sobreviver. Então, é uma situação meia. É uma corrida diferente. Eu não sei qual é a intenção pura deles do sprint, a não ser uma corrida mais para o público. A gente viu que a galera com a tinta laranja estava em alta, mas é uma corrida diferente. Largar na frente e não ter a troca de pneu, a gente via que a Ferrari, ela pegava no pneu novo de novo. E se o cara. Eu vou tentar explicar isso da forma mais simples possível, mas quando você sai no grid para fazer a volta de apresentação e você tem uma suposição do que vai ser o tempo parado para quanto de pressão de pneu você tem para que quando o carro saia, logo ele chegue à pressão ideal e aí você tem a corrida. Mas, com certeza, com todos os carros, se você sair, der uma volta, parar e colocar um pneu aquecido e for de novo, essa corrida é mais rápida. Não é mais rápida do que porque você tem todo o processo de parar. Então, em 23 voltas, se nós calculássemos um pneu que saiu do grid colocado zero, sem fazer a volta de apresentação, essa corrida é muito mais rápida, é mais rápida. Então, tem carro que sofre nos momentos iniciais de largada e que depois, com pneu melhor, com pneu do pit stop, você consegue uma melhor corrida.
Então é importante falar disso também, porque a Ferrari só só andou muito mais no dia seguinte. E a gente viu o Verstappen ali meio sofrendo. Se bem que eu não sei, Regi, para mim a voz dele estava muito calma, ele não ficou, não falou muito, eu perdi, a Ferrari foi muito melhor, ele ficou ali meio, ele jogou suave. Então, pode ser que ele tenha cartas na manga, ele andou com giro mais baixo, vai saber, tem coisas aí que a gente não vai Uhum. saber. Tá. Uma coisa ele fez, ele foi muito, a gente duvidou um pouquinho quando ele terminou a sprint, que ele falou que o pneu foi no osso lá, tudo bem que era pneu vermelho, macio, né? Uhum. Mas todo mundo duvidou um pouquinho. Mas era isso mesmo. Você vê que ele teve que parar, se eu não me engano, na volta 13. Né? É. Ele parou na volta 13. Então a Ferrari era muito melhor de economizar pneu, né? Agora vamos abrir para o público sem abrir aqui perguntinha, mas Vamos. assim, o que vocês acham? Quem é o culpado, o Russell ou o Pérez? É importante ter a opinião de todo mundo, porque assim, eu não vou falar exatamente já agora para que a gente tenha o pessoal falando, mas o que você acha disso, Regi? Eu acho que o Pérez forçou um pouquinho. Tá? Ó, o Dudu, ô, Dudu. Dudu tá na Inglaterra. Ele falou que em Red Bull A1 Ring ninguém segura o Rubitz. É que eu adoro essa pista. O Dudu, você andou bem lá, mano, né? Vamos com tudo. Pô, o Dudu mandou uma foto do túnel lá da Hungria com um nome assim, nossa. Eu até escrevi, eu tava indo tão bem, tava tranquilo, de repente deu uma chorada. Mas uma choradinha por dia cabe. É. Não estou vendo ninguém responder. Não, tá. Pérez. Aqui, Pérez, 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 é, Pérez. é. Ó, tem um Russell agora. Eu, assim, na verdade, eu instiguei vocês a falarem disso, mas a minha opinião é um acidente de corrida. A primeira volta, passar por fora numa curva vamos supor, ela tem um ângulo e ela fecha no final. É isso que pega os pilotos de surpresa. Quem não dá aquela fechada, como o Pérez deu, não consegue a ultrapassagem, porque tem que alargar, o outro sai cortando e a curva vai para a direita ainda mais. Então, com certeza não dá para passar ali por fora. Dá só se o cara der um salto muito grande na freada e aí ele fecha a mesma curva. E o Pérez tentou fechar. E o Russell, você vê que ele está em cima da zebra, sai da zebra e toca. Então, se eu tivesse que dar uma opinião, o Pérez fechou mais em cima do que o Russell escorregou da zebra. Então, eu Ele foi diria muito mais. confiante, né? Foi muito confiante. É, Confiante demais. a, a Red Bull freia bem, né? Então, ele tentou fazer por fora, mas, como diz o Dudu aqui que escreveu, a culpa foi do Ericsson. Muito bem. Rubinho, um negócio importante ninguém falou, aliás, instigaram a gente aqui. Esse problema do acelerador do Leclerc, né, que a aceleração não voltava, ela ia e não voltava. É. Podia mesmo parar o carro, né? Podia, porque hoje em dia o carro não. Aliás, foi isso que ele falou no final, que ele estava com medo, né? Que ele teve muito medo. Então, essas vitórias são uma daquelas que são as melhores, porque quando você Uhum. vive um medo de que, pelo amor de Deus, hoje eu tenho aqui Hoje essa não, hoje não. chance. Hoje É, não, aliás, falando em hoje não, né? Depois a gente precisa falar, né? vamos falar. Eu fui falar hoje não e mudei, você viu? Aí eu É. falei, mas só até comentando sobre isso, assim, as pessoas às vezes escrevem como se isso fosse uma coisa que me chateasse. Não chateia, por quê? Porque primeiro, quem falou é um baita amigo nosso, né? Então, a gente já fez até um podcast disso com ele, com tudo. Então, e aquele dia, né, é aquilo que eu sempre digo. Eu, assim, dá para falar 98%, 99%.
se vocês tivessem escutado o que eu escutei, vocês teriam tido a mesma decisão. Você já falou Não isso. falo, não falo 100%, porque tem gente diferente mesmo, então mas é muito fácil a gente apitar o pênalti depois que a gente já viu o chute, né? Então, mas é por aí. Agora, voltando, Regi, quando o cara tá com pedal, hoje em dia, os carros eletrônicos, para quem tem um carro legal, sabe o que eu estou falando. Se você estiver encostando no acelerador e dá um toquinho no freio, o acelerador para de funcionar. Então, não é que ele ficaria com o acelerador travado, nada disso. Mas poderia parar de funcionar. Não é bem de assim de entrar numa curva, tirar o pé e o acelerador não voltar, a aceleração não voltar. Não era o Não, caso. ele estava com alguma coisa estranha que ele não relatou exatamente o que acontecia. Para mim, o medo dele era de quebra, não era de acidente, de nada, porque tudo eletrônico não daria problema. Então, mas que daria sim, ele teria muita chance de parar, porque aí o acelerador pararia de funcionar. É, o cara falando que hoje é dia do 7-1 para gente, que a gente não pode esquecer. Nem sei se foi hoje, se foi num dia desse, 11 de julho, será que foi? Enfim. É, Uhum. eu, Coisa ruim eu não lembro, Regi. não, você estava falando do Kleber Machado, só para esclarecer, o Kleber, durante um bom tempo, ele não assimilou aquilo como uma coisa positiva, ele pensava que poderia ser negativa. No fim, ele percebeu que era altamente positivo, tanto que é o nome que ele deu para o podcast dele, né? Hoje sim, hoje não. E é Exato. Então, isso. e a gente assim, é parceiro, né? O Kleber nunca fez algo que pudesse me chatear ou alguma coisa assim. Então, tem gente que escreve, eu posto lá uma foto, o cara fala assim, hoje sim, hoje não, como se fosse uma coisa. Isso aí é super tranquilo. No final, a gente tem que ser bem resolvido com as coisas que acontecem. E aquele dia abriu a porta para você ouvir hoje o rádio que todo mundo tem, abriu a porta para eles ficarem ligados que tinha coisa acontecendo por trás, que eu falei assim, eu não vou deixar, até a penúltima curva, quando eu ouvi um negócio e eu deixei. Então, aquilo fez com que aquela falcatrua que estava acontecendo com tantos nãos que eu falei lá atrás, aquele foi na frente para todo mundo ver, né? Então, tem um lado que a gente pode olhar isso como positivo, tem um lado que fala, meu, eu não teria feito. Tá bom, Sei. você não teria feito, mas só na hora mesmo Só ali quem souber, né? só O que 7-1 foi dia 8, não dia 11. Rubinho, primeiro, quer dizer que naquela época as outras equipes não ouviam o rádio de todo mundo, né? Cada equipe ouviam, ouvia. ouviam, mas era tudo aquele jeitinho, um pega do outro, bota o copo Era meio, na parede, aquela era coisa, entendeu? meio, como é que meio, como é que chama quando você puxa fio do vizinho? Era meio gambiarra, né? Meio, você coloca ali. Eu já falei para vocês que uma vez chegou na minha mesa, não vou falar qual a equipe era mas chegou na minha mesa uma foto dos pedais do carro de uma outra equipe. Eu falei, como é que esse cara conseguiu entrar dentro do cockpit? Mas era isso aí, ó, que estão falando. Era impressionante o que tinha de fotógrafo a paisana, né? Então, certeza. Vamos lá, gente, vamos perguntando aí. Perguntaram da questão dos assoalhos, Rubinho. Bom, a gente, na verdade, tem que voltar a ter uma corrida que não vai ser a próxima, para a gente voltar a ver os pilotos reclamando dessa ondulação. A gente não tem visto esse sofrimento pelos pilotos, então, com certeza, tem coisas para acontecerem aí. Não está solucionado, na minha opinião, está melhorado. Então, mas a gente tem que ir para uma corrida. O que vem depois de Paul Ricard, Regi? Eu nunca olho o Hungria. calendário. Hungria. Hungria já é uma pista que é uma carga aerodinâmica muito forte
e que tem um pouco de ondulação. Então, É. a única coisa que na Hungria não tem uma velocidade de reta tão alta que possa fazer, porque aquilo acontece depois de uma certa velocidade. Talvez a gente tenha que esperar até depois da Hungria. É. Então, Vamos lá, gente. Que mais? porpoising. Né, ficar falando, é melhor falar um tchuk-tchuk do que Efeito, efeito, porpoising. efeito. Oh, meu Deus, que falei agora há pouco. Efeito golfinho fica bem explicado, Pô, né? Que é o gostei, nado Regi. do próprio golfinho. Então. Feito o golfinho. O que mais? É, A, nem o Gasly, nem o Tsunoda andaram bem. é Ficaram uma ali decepção a AlphaTauri, é uma decepção. neste momento do campeonato, sim. Então, não andaram bem, bem como as próprias Aston Martin deixaram por tudo aquilo que estava andando tão forte, né, há 2 corridas atrás, não estão andando tão bem. Então, a gente não vê eles reclamando tanto, mas está deixando a desejar nessa situação. O Ocon andou muito bem, bem como o Alonso, mas o Alonso foi largar na sprint. E aí, até eu estava vendo com os argentinos, e aí até um dos argentinos, que é amigo nosso, que estava na época sempre da Fórmula 1, pela voz, eu não sei o nome dele, mas ele falou que deixaram o Alonso no grid como Barrichello le dejaron Pô, em lembrou você mesmo em Manicur, lembrou? manicure, entendeu? Le dejaram como Barrichello. Então, ele ficou ali, aí coitado, ele ainda assim foi fazer ponto. E ele teve um momento da corrida que você lembra ali, Regi, que tinha uns 6 carros, um passava o outro, que passava, que deixava de passar, ele estava naquele melê todo lá. Então, para mim, a Renault está num momento bom de corrida, assim, né, de ir para frente, para trás ali, meio que como se fosse uma quarta força, digamos, mas tem andado bem. Vamos lá. O pessoal gostou da corrida de ontem. Acho que Silverstone, aquelas voltas foram melhores, mas ontem foi bem legal. Vettel e Ricardo parece que não dá mais. Puxa vida, o Ricardo tava ali andando bem perto do Lando, mas mesmo assim, Maurício, mesmo assim, boa viagem, boa viagem. Mas de qualquer forma, assim, não dá muito para a gente falar que já era, que deixou, assim, ele estava andando perto, cara. Eu acho que ele tem sorrido muito menos, isso é verdade. Quando a pessoa está sorrindo muito menos, você dá aquela sentida por ele. Ó, já falaram aqui que está faltando um capacete do Rubinho ali atrás, hein? Tá mesmo, e Não tá fui eu que mesmo. falou, quem falou? Não, Falaram. pode, tá Tá? mesmo, tá mesmo. Vamos para a próxima. Quando que é a França? Não essa semana, agora a outra. Então temos 2 semanas, vamos tentar trabalhar para esse desfecho bonito. E dia 31 de julho a gente tem corrida, a gente tem Fórmula 1, Inte- mas dá tempo de Tem. fazer a transmissão e correr para Interlagos. No sábado e Ah, no então. domingo dá para chegar lá. Ah, e na Que, sexta também. Não vou é, perder de jeito nenhum. eu tô. Essa de Interlagos vai ser muito legal. Hoje as Fórmula 4 andaram em Interlagos, né? Toda a Hoje e garotada. amanhã, né? Eu não pude É, ver. eu, como eu cheguei de viagem, não falei com o Fefo ainda, Hum. mas com certeza tem treino amanhã. E Amanhã acho que eu vou dar uma chegada lá. Você vai que horas? se eu falar que horas, vão pintar lá. Não, 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 não. Mas uma hora eu tô lá. Tá bom. Que mais, Regi? Que tá Não, das equipes por mim é todas? isso. Por mim eu só queria, eu estava guardando para o final para falar para uma pessoa aí que citou
a estação de metrô de St. John's Wood, né? Lá em Londres, e acho que é isso que o cara perguntou, qual é o meu preferido lá em St. John's Wood? Essa estação de metrô é que os Beatles, vários, pegavam isso aí para ou ir para o estúdio, ou coisa assim. Ela fica perto da Abbey Road. Aliás, é para voltar para casa, então. Eles pegavam. E é uma estação, eu morei lá perto, e é uma estação que dá gosto de ir lá para ver, por saber que eles andavam por lá, e tem foto deles todos. Tal. Então, se é isso que você está perguntando, é duro dizer, mas claro que vocês sabem que eu tive um relacionamento bom, que o Rubinho também, com o George Harrison. Então, eu gosto muito, muito, gostei muito dele a vida inteira. Como músico, para mim, o preferido é o Paul McCartney. Tá bom, gente? Não sei, muita gente vai brigar comigo aí com John Lennon, mas não existe essa divisão. Imagine, são 4 gênios, no caso dos dois, são assim, 2 mais do que gênios, mas eu acho que o Paul era assim, ele compunha melhor. Se você assistir, quem assistiu o documentário Get Back, são 6 horas de gravação. Vocês vão perceber, porque tem conversas entre eles, assim como quando está nascendo uma música. Dá para perceber que o Paul ele tinha uma liderança musical. O John era um espírito de líder e tal, mas o Paul tinha uma liderança musical que quando fala como é uma música que eles vão começar a ensaiar, então ele cantava e falava para o John, falava, olha, esse trecho aqui é assim, ó, esse trecho é assado, então a gente sabe que acho que a liderança musical era dele. Eu vou te falar, Regi, Obrigado. eu sempre tive assim, uma relação muito forte com a música, né? Todo mundo me pergunta, tal, se, o que que... É que eu sou eu adoro as letras. Eu sou aquele que gosta de imaginar o que que levou a pessoa a pensar, escrever aquilo, enfim, eu sou o romântico da história. Mas o George Harrison chegou para mim e quando falaram o George Harrison tá na sala, nossa, vai conhecer um Beatle, né? Então, eu fui lá e ele olhou para mim e falou assim: Eu conheço muito você, Rubens. Eu, poxa vida, eu também conheço você, George. Aí ele falou: Não, 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 eu não estou brincando. O seu nome é musical. Nunca ninguém prestou atenção, mas Barry é um instrumento, cello é outro. Olha, Caramba! isso foi o Caramba! George Harrison que me falou. Nossa, de arrepiar. Então, é uma coisa louca, né? Eu nunca falei muito disso, mas Barry é um instrumento, cello é outro. Então, ele falou que chamou atenção na hora que o Barry Cello Nossa, corria de Fórmula 1. Acho isso que coisa é, impressionante essa, bem na cabeça dele mesmo, essa coisa é, que na cabeça dele. tem umas coisas que Aliás, eu tenho que guardar para o livro, Regi. Como é que faz? Você faz eu pô, falar uns negócios. Agora o cara, nosso povo já sabe. posso te dar um conselho? Anota, porque eu não anotei, estou sofrendo para lembrar de tudo, já lembrei de tudo, quase tudo, mas anota essas coisas. E eu queria falar uma coisinha também das letras. Você falou você gosta de saber o porquê de cada letra. Tem um livro antigo, eu tenho, já li as 3 vezes, depois eu vou ver o nome direitinho para você, é grande. Ele tem assim, a letra da música e em seguida 2 ou 3 páginas que explicam por que nasceu aquela música. É bem bacana. É, olha lá que legal. É uma coisa, né? Eu conto muito que a gente tem que ter humildade para poder viver. A gente não sabe de tudo. Por exemplo, quando eu fiz a categoria da Porsche com freio ABS, eu estava sofrendo um pouco e tal. E aí eu fui andar com o Dudu. O Dudu me levou para dar uma volta nesse carro. E aí, o que aconteceu? Ele apertava tão forte aquele pedal para me impressionar, porque ele freava dentro. E aí, falei, meu Deus do céu, vamos dar uma porrada aqui, não é possível. Só que aí eu comecei a ver que dava para apertar mais forte como ele estava apertando. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que na vida é muito legal a gente querer entender coisas que a gente não tem, simplesmente não tem o entendimento. E a gente pode aprender da simplicidade de algo, né? Então você vê, eu nunca imaginaria que o George Harrison tinha
eu sabia que ele tinha uma amizade muito grande com a família Stewart e que era apaixonado por corrida, mas que ele chegaria para me falar isso, nunca imaginei. Então eu acho legal isso, essa simplicidade. Contei a coisa do Dudu, porque o cara pode ter 20 anos de Fórmula 1, se achar o top, o filho dele ensinou como é que guiava o Porsche para ele. Então acho que isso a gente tem que estar livre, estamos sempre num começo de semana. Pense nisso que eu falei para você poder ter não para que você possa ter uma ótima semana, mas que seja uma coisa boa, para que a semana seja muito boa. É o que eu desejo a todos vocês que estão com a gente, né, Regi? É muito legal essa nossa live, eu Muito gosto legal. muito. Ó, o Nando diz que tem o livro. Olha lá. Então pronto, vamos ler. Eleanor Rigby é um exemplo, exatamente. Tem uma explicação muito interessante lá. O Enzo, nós já falamos, gente. Vocês estão entrando aqui na Já? Fórmula 2, nós já falamos que o Drogovic fez daquelas corridas que ele faz quando sabe que não pode vencer. Então, ele diminuiu um pouquinho a diferença, mas ele está lá tranquilo. E o Pourchaire não é mais o vice-líder. O vice-líder agora é o americano, o Sargent. Uhum. Falamos principalmente do Enzo Fittipaldi chegar em segundo numa corrida em que ele largou em 12º, tá? É isso aí. E isso aí. Falamos do Caio Collet também, que chegou Sim, num fez um ótimo segundo. pódio. É. Então, muito, muito bom. São os nossos meninos ali batendo na porta da nossa Fórmula 1. Falamos a última vez que muito boas reuniões aconteceram com a XP Investimentos para, de repente, levar pilotos para a Fórmula 1, não só o Drogovic, que é quem está batendo na porta. Então, estamos lá, estamos sobre os limites de pista. O que vocês acham? Foram 43, se eu não me engano, pela lista de coisas, mas quando a gente tem uma pista muito segura, a segurança você tem que ter mais espaço. Então, se o cara bota ali uma zebra naquela saída de curva, dá uma de Rubinho e Imola ali, que eu entrei com tudo, aquela zebra me fez decolar, vocês lembram? Não tem muito jeito, é melhor ter aquilo, punir, deletar a volta dele. Mas o mais importante, tá? E isso eu não segui, por isso eu não sei te falar. Mas a equipe tem que ser avisada. Olha aqui, o Tsunoda passou, estou falando aleatoriamente, vamos até usar outro nome. O Regi, na volta 7, passou por fora na curva e na volta 8 de novo. A próxima, ele vai tomar branca e preta e vai ter que ser punido. Então, se a equipe está sendo avisada, porque a FIA consegue com isso, né? Ela tem o dispositivo de GPS para ver. Então, enfim, o pessoal está falando aqui que tá de saco cheio do limite de pista, mas tem que ter, gente. Mas, Se não tiver, aí o que não for grama é pista, entendeu? Aí não tem é, jeito. é. Bom, é legal que o pessoal diz que adora o nosso bate-papo, que o Batendo Roda é cultura e que eles sempre aprendem com isso. Eu quero dizer que nós aprendemos muito também. O que vocês falam aí, o que vocês perguntam, às vezes não é nem pergunta, às vezes é um ensinamento mesmo, tá? É isso aí. Então, a sua corrida em Buenos Aires, Buenos Aires não, se fosse Buenos Aires era bom, né? Foi Na San Argentina foi. Juan. Eu cheguei. Nós fizemos um nono e um quarto lugar. A Toyota, nesse momento, não é dos carros mais rápidos, mas foi uma bela dupla. Consegui ajudar meu companheiro a continuar em segundo. Ele está em segundo, chegou um pouquinho mais próximo, porque o primeiro quebrou a segunda corrida. E eu tive lá aquele carro, Regi, ele tem mudança de marcha aqui sequencial. Quando eu fui passar, ninguém tinha falado, veja como é a experiência. Eu fui passar um dos competidores e tive que botar a primeira para parar. E deu uma subidinha de giro. Quando subiu o giro, quando eu saí da curva, o giro de subida caiu 1000 RPMs. Por quê? Porque a leitura do motor foi como se eu fosse para quebrá-lo. Então, para não deixar a válvula entortar, ele abaixa o giro. Então, eu perdi
1000 RPMs, 1000 vueltas do motor, e aí um abraço, porque eu fiquei não fiquei competitivo, mas pelo menos consegui chegar ainda em nono. Correr na Argentina é um barato, porque eles são muito, muito fanáticos. E eu nunca tinha visto uma corrida de carro no mesmo fim de semana que Superbike. Então corre metade carro, metade moto. Então é uma pista que dá para isso. Então, porque geralmente tem que mudar muito, né? É uma pista normal de carro de corrida, ela é perigosa para uma moto. E lá As zebras são diferentes, né? lá a pista era baixa, tinha muito negócio de track limit também, porque a zebra é baixa, mas enfim, eu estava lendo ali, porque a casinha do UAU, eu sempre vejo você escrevendo, muito, muito obrigado, tá? É sempre muito, seus comentários são muito carinhosos, eu agradeço. Então, eu estava lendo aqui, pensando no final da minha fala. Mas é isso, Regi. É isso. Um abraço aqui do Marcelinho de Portugal. Tem um outro que falou de San Juan de Porto Rico. Olha Né? lá. E última pergunta, Rubinho, que me fizeram para mim, mas acho que você vai poder responder melhor. Eu vou dar a minha opinião. Por que eles falam limites de pista tem mais numa pista e outros não? Minha opinião, tem nas pistas estreitas, circuitos antigos, tipo chamava Zeltsburg, hoje enfim, teve vários nomes lá. Tipo da Áustria. Por exemplo, Silverstone tinha um limite de pista, né? Um estabelecido lá que eles estavam observando. Mônaco não precisa, porque o limite é o guarda-reio, a parede. Então, é isso, né, Rubinho? É isso, né? Alan, por exemplo... Isso aqui é nosso, hein? Ó. Só para todo mundo ver aqui, ó. Esse aqui é do Sidão. Então, é só... Tá aqui. É só porque ele apareceu agora. O limite de pista, gente, você... Vamos supor que... Deixa eu pegar aqui a minha máscara. Vou falar, eu acabei de chegar, então vou pegar a máscara para você ter uma ideia. Então, aqui assim. O limite de pista, normalmente, essa é a linha branca. Então, o cara poderia vir aqui. Hoje, eles deixam ir a roda, que é a interna, ir até aqui. Se essa roda tocar aqui, tá fora do limite de pista. Isso já é uma extensão do que era antigamente. Então, novamente, antigamente o limite de pista era aqui, porque eles colocavam uma zebra aqui, colocavam aqui. Só que com vários acidentes, incluindo o meu, o cara veio e aqui ele saía fora da pista, lançava e era uma pancada toda. Então, eles colocaram a grama muito mais para cá e hoje pode até aqui. Colocou aqui, tá fora. Então, é tudo para segurança, gente. Não tem muito... Não tem, é uma conta que nunca vai fechar. A gente fica falando, puxa, mas é chato. É chato, mas é muito mais seguro o cara ficar sabendo. E mais importante, como é que você fala, que é o que eu sempre falo para a CBA, né? Confederação Brasileira de Automobilismo. Como é que você fala para o seu filho o que é certo e o que é errado? Você tem que falar, isso pode, isso não pode, porque são os princípios e aquela coisa toda. A FIA, ela pune, entendeu? E que é o que a CBA, a gente sempre pede, CBA, vamos punir, porque é só punindo que a gente vai saber o que é certo e o que é errado, senão pode tudo. Então, eu estou passando lá com a roda, ninguém vai me punir, vou passar um pouco mais. O que a gente quer é andar rápido, e aí acabou. Então, é isso. É chato, mas tem que manter um olho lá. Por exemplo, em San Juan, nessa pista que eu falei, tinha duas curvas que, por causa da moto, a zebra é muito baixa. Eles deixaram ir até a parede. Não vamos punir porque não temos nem câmera, nem nada para ver quem vai fazer. Então, se um vai desrespeitar e o outro não, deixamos ir até a parede. É legal? Não é legal, tá? Porque eu saía do lado da parede, raspando, uma hora até bateu o espelhinho. Mas, não, esse também é legal. Mas o fato é que numa pista dessa não é bonito ver, né? A gente é que nem se em Paul Ricard fosse liberado isso, o povo ia no meio daquelas listras lá e não é o que a gente quer. Gente, já falamos aqui suficientemente do Mick, tá?
Vocês podem ver aqui no Instagram, no meu Instagram, que fica gravado, e depois, se você não tiver assistido, vai a qualquer momento lá no YouTube, meu canal, chama Automotor por Reginaldo Leme, está lá gravada inteirinha, tá? Eu vou falar, tá. Ô, Regi, você... Oi, desculpa, pode falar. Não, Bruno Machado, chega perto do Rubinho lá, dia 31 em Interlagos, que ele autografa a sua réplica lá, tá? Não tinha Só lido, tem que mas... chegar perto. Tá? Ô, Regi, pediram... alguém escreveu aqui, falou... fale do Zonda. Eu espero que seja o que você quis falar, não o Zonta, nosso irmão amigo, o Ricardo, que é o Zonda. Eu nunca tinha visto isso, Regi. É um vento. Primeiro é a região, é El Zonda. Você estava assim, 8 graus, passou uma ventania, daquelas de Bahrein, assim, que fica tudo amarelo, você não consegue enxergar. Quando o vento diminuiu, estava tipo 18. Ele traz um calor de, assim, foram 10 graus de mudança impressionante. E depois eu olhei, parecia que eu tinha passado maquiagem também, porque eu fiquei, fica completamente amarelo, mas impressionante. Então, se é isso que vocês falaram do Elzonda, é realmente o que acontece, eu experimentei por lá. Você que morou em Mônaco, lá em Mônaco tem, de vez em quando, bate eu não sei o nome do vento. Teve uma semana de grande prêmio que eu estava num hotel meio que ao ar livre, meio térreo, que não era justamente em Mônaco, era um pouquinho mais para Menton, e teve o tal vento que, sério, cara, parece mentira, parece brincadeira, mas vem da África, tá? Uma fuligem que vem da África, atravessa o mar. Velho, meu carro de manhã assim, é coberto, é preto. Tá? Todos os carros que estavam parados no hotel assim, eram preto. Os Honda, não conheço os Honda, mas também não quero conhecer. Né? É legal. Os Honda é legal. Tá bom, Tá gente. bom, então. Tchau, minha gente. Muito Obrigado obrigado. pelo carinho. Valeu, Regi. Valeu. Tchau, um abraço. Não se esqueçam. Nos vemos amanhã em Interlagos, Regi. Isso. Não se esqueçam, Automotor por Reginaldo Leme é o meu canal no YouTube. Entra lá e se inscreve. É muito importante isso para nós, para o canal continuar progredindo. Tá bom? Obrigado, gente. Tchau, Rubinho. Tchau, Regi. Tchau, gente.